Tem gente que fica rindo dos vídeos do Pablo Marçal, chamando de seita, de exagero, de teatro. Mas enquanto isso, tem milhares de outras pessoas entrando para algo que não parece mais um simples lançamento, não. Parece mais uma convocação, como um discurso de guerra, uma promessa de prosperidade e uma estrutura que mistura espiritualidade, inteligência artificial e marketing de alta performance. O nome disso? Aliança Reinante, o lançamento mais ousado e talvez mais perigoso do mercado digital até agora. Perigoso não no sentido moral, mas estratégico, porque enquanto os concorrentes vendem cursos, o Marçal está criando um exército. Quando você entender o que ele está fazendo, pode ser que você pare de rir e comece a anotar, aprendendo. Agora presta atenção no que eu vou te falar, porque é aqui que a maioria dos infoprodutores erra e erra feio, e é onde o Marçal acerta em cheio. A Aliança Reinante não é vendida como um curso, nem como uma mentoria. Ela é apresentada como um ecossistema vivo. O que isso significa na prática? Que ele não está só vendendo conteúdo. Ele, na prática, está vendendo um acesso contínuo a uma estrutura de suporte, validação social e experiências presenciais que criam um vínculo emocional e comprometimento real. O Marco Zero é um bootcamp para a pessoa monetizar imediatamente, com mentorias com ele, o Aguiari, seu novo sócio e estrategista, e convidados. Tem também encontros presenciais, tem os tais grupos de transbordo, tem oficinas de implementação, os agentes de IA com a mente do Marçal, tudo isso embutido na oferta base. Isso não é aleatório, é design estratégico de produto. A maioria dos lançamentos gira em torno de prometer uma transformação e entregar um curso gravado. O que o Aguiari e o Marçal fizeram foi prometer a entrega de um sistema com múltiplos pontos de contato, em que o aluno não apenas aprende, ele pertence. E essa é a diferença crucial, que quando a pessoa pertence a algo, ela não pensa em reembolso, ela não compara com outras ofertas, ela se envolve, ela defende e ela investe mais. Isso explica porque ele consegue cobrar R$ 2.497 numa oferta com garantia incondicional de 15 dias, sem medo de ter um pico de cancelamento. Quem entra muito envolvido emocionalmente. E isso muda tudo. A estrutura do produto é altamente inteligente em termos de retenção e extensão de valor. Quando ele coloca 4 encontros presenciais por ano, ele amarra o aluno por pelo menos 12 meses. Ele cria eventos de pico, de reencontro, gera uma expectativa e torna natural tanto um upsell para um próximo produto, um cross-sell para um produto diferente, bem como um reengajamento permanente. Todo o discurso da Aliança Reinante se ancora em uma narrativa que já virou marca registrada do Pablo Marçal. O Brasil está entrando em colapso. A crise voltou, só que maior. Quem não tiver nessa nova aliança vai ser engolido. Essa linguagem não está ali por acaso. Ela se baseia em um princípio poderoso de comunicação estratégica. O medo, que é o ativador mais imediato que a própria ambição. Existem vários estudos de neurociência comportamental, como por exemplo os compilados pelo Antônio Damasio, no sentido de que o cérebro reage com muito mais intensidade a ameaças do que a recompensas. E é por isso que narrativas de urgência funcionam tão bem em momentos de incerteza social. O Aguiari e o Marçal entendem isso e elevaram ao máximo essa potência. Eles não estão vendendo uma transformação futura, eles estão vendendo uma fuga imediata da destruição. Esse tipo de framing é comum em momentos de grande instabilidade. Durante a bolha da internet, a gente viu muitas pessoas prometendo refúgio digital. Quando a gente teve o problema na pandemia, vários cursos online surgiram como tábua de salvação. E agora, com a escalada da inteligência artificial, da inflação, da polarização política, o medo volta à superfície. E agora, mais uma vez, quem domina a narrativa, domina o fluxo da atenção. Só que o Marçal vai além. Ele não só aponta a crise, ele conecta a solução a uma espécie de missão espiritual e coletiva. A pessoa não compra só para resolver a vida financeira, ela compra para reinar em 7 áreas: mental, financeira, emocional, profissional, espiritual, física e familiar. Percebe aqui que são sempre as dores mais fortes das pessoas e do mercado, e ele oferece a solução para todas essas pessoas de uma única vez. Proteger a família, se aliar com o chamado e, claro, não ficar do lado de fora da colheita. Agora me responde uma coisa aqui com sinceridade, tá? Você acha mesmo que tudo isso é só sobre mais um produto digital? Se fosse só isso, então por que teria tanta gente defendendo
vendendo esse negócio como se fosse uma missão de vida? Por que teria tanta gente chorando a entrar no produto? Por que o Aguiar e o Marçal estariam usando palavras como chamado, reino, colheita, aliança e não simplesmente módulo, plano de ação ou transformação digital? Será que eles estão vendendo educação ou crença organizada como uma estrutura de produto? E o mais importante, porque essa fórmula funciona tanto, mesmo incomodando tanta gente, isso não é só sobre educação digital, é sobre construção de fé num sistema com estrutura de produto. Agora, você já parou para pensar porque no meio de toda essa atmosfera de fé, convocação e pertencimento, o Pablo Marçal e o Leandro Aguiar colocaram inteligência artificial na entrega desse produto? Se você acha que isso é só um enfeite, um modismo de marketing, tipo o robô de respostas rápidas, você ainda não entendeu esse jogo. O que eles criaram com esses agentes de IA, com a mente do Marçal e do Aguiar, é muito mais do que uma automação, é uma extensão da autoridade. Pensa comigo aqui, ó. O aluno entra num ecossistema em que ele pode fazer perguntas estratégicas, receber respostas com o jeito de pensar dos mentores, acessar trilhas e tomar decisões com base numa linguagem e valor de liderança. E isso dá para eles e para os mentores algo que antes era impossível: presença 24 horas por dia. E tem mais, tá? Esses agentes de IA, eles estão lá organizados por trilhas específicas, o que transforma o conhecimento do Marçal e do Aguiar em ativos digitais praticamente irreplicáveis para fora, mas replicáveis e escaláveis ali dentro. Você tem então na prática um sistema híbrido de acompanhamento, humano e digital, com IA, e com capacidade de escalar sem perder a sensação de proximidade gerada no movimento de lançamento. A gente também tem que observar uma coisa que parece simples, mas que aqui foi feita com precisão cirúrgica. O jeito como o Marçal e o Aguiar empilharam valor com os bônus e construíram a precificação da aliança reinante. Na superfície, parece a mesma estrutura que a maioria dos lançamentos usa. Bônus 1, 2997. Bônus 2, gestão do tempo, 997. Bônus 3, transição de carreira. Bônus 4, network. E lá com todos os valores. Tudo isso incluso gratuitamente na compra do pacote principal de 2497 ou 12 parcelas de 253,41. Mas olha só o detalhe. Nenhum desses bônus é técnico ou genérico. Cada um carrega camadas simbólicas e funcionais que falam diretamente com a dor e o desejo do público. O CDR é o como começar do zero, a porta de entrada para quem acha que está atrasado. Gestão do tempo é o antídoto da vida bagunçada, coisa que esse público já tentou resolver 1000 vezes. Transição de carreira é a ponte entre a vida frustrada e o chamado prometido. Networking Pro resolve o medo de andar sozinho, e a visita presencial com ele é o elemento sagrado, é o que torna a experiência real e premium para os 100 primeiros compradores. Agora junta isso tudo e olha o efeito psicológico. A pessoa sente que está recebendo muito mais do que ela está pagando, mas sem quebrar o tom solene da mensagem. Não parece promoção, parece recompensa por estar atendendo a um chamado. Esse é o ponto. Enquanto os outros produtos genéricos fazem apelo direto ao bolso, do tipo pague menos e leve mais, o Aguiar e o Marçal estão fazendo um apelo ao destino da pessoa. E eles embutem no preço uma proposta de libertação. Além de tudo isso, a garantia incondicional de 15 dias não é colocada como risco zero, mas como uma espécie de teste de fé. Se não for para você, pode sair. Mas quem fica, fica por convicção. Isso faz com que o ato de pertencer reforce o comprometimento, não por lógica, mas por alinhamento ideológico e psicológico. E o que parece só precificação, na verdade é posicionamento emocional com estrutura quase matemática. Poucos lançamentos conseguiram fazer isso de forma tão coerente. A fórmula está mudando e pouca gente percebeu. Enquanto muitos ainda estão testando se fazem VSL, CPL, o Marçal e o Aguiar estão criando modelos de engajamento ideológico com sustentação de LTV. Isso não é sobre gostar ou não deles, é sobre entender que o mercado virou a página. E quem continuar pensando como pensava lá em 2020 vai ficar para trás, não vai sobreviver. Então o que você faz com isso tudo que a gente falou aqui? Se você é do marketing, talvez você precise reconhecer que o jogo mudou e que segurar a audiência com copy boa e Canva bonito já era. Se você é do mercado digital, de qualquer outra frente, você precisa aceitar que não é mais sobre ensinar só, é sobre transformar em modelo aquilo que você acredita. Ou então você vai ser só mais uma vitrine no Instagram. E se você é só um curioso ou alguém que consome esse tipo de conteúdo, vale se perguntar: por que esse tipo de narrativa te atrai tanto ou te incomoda tanto? Esse foi um mergulho estratégico no produto e no lançamento
lançamento do Pablo e do Aguiari, não para simplesmente elogiar, muito menos para atacar, mas para mostrar para você o que realmente está por trás de tudo isso. E é por isso que eu quero saber de você o seguinte: o que mais te chamou a atenção nessa estratégia? O que você pode aplicar na sua vida e nos seus negócios? Que outro bastidor você quer que eu analise aqui no canal? Comenta aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho, porque aqui a gente não fala só de marketing, a gente lê o que está por trás, no bastidor, nas entrelinhas do mercado. Eu te vejo no próximo vídeo, na próxima análise não óbvia e na próxima ativação mental que a gente vai fazer junto.